Graça e paz a todos. Hoje vamos meditar em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15. Veja o que diz a palavra de Deus. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Note que esse texto está falando-nos da pessoa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele é a imagem do Deus invisível. Significa que Jesus, ele é Deus. A Bíblia também nos revela-nos, em João capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Note que Jesus, ele é Deus. Nós entendemos pela Bíblia que Jesus, ele é o Deus encarnado. É por isso que em João capítulo 1, versículo 14 está escrito: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, ele é o Deus encarnado. Glória a Deus. Então, veja a revelação de Paulo aqui aos Colossenses, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então o que o texto está nos revelando aqui é que Jesus Cristo, ele é não somente o Deus invisível, não somente a imagem do Deus invisível, mas aqui este texto apresenta Jesus também como Criador de todas as coisas. É por isso que está escrito, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Agora, quando nós chegamos no versículo 17, o texto revela-nos a eternidade do Cristo. Veja o que diz o versículo 17. E ele é antes de todas as coisas. No entanto, é que o próprio Jesus, ele é chamado de Pai da eternidade e Príncipe da paz. É por isso que ele é antes de todas as coisas. Veja, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então Jesus, sendo Deus, ele é onipotente, ele é onipresente e ele é onisciente. E ele é eterno também. Por isso que a Escritura diz, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Aí quando nós chegamos no versículo 18, está escrito, e ele é a cabeça do corpo da igreja. É por isso que a igreja de Deus aqui na terra ela não pode ser destruída, porque Jesus, ele é o cabeça da igreja. Por isso que Jesus disse a Pedro, Pedro, tu és Pedro, isto é um pedaço de pedra, uma pequena pedra, mas sob esta pedra, referindo-se a ele, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então ele, Jesus, é o cabeça do corpo da igreja, é o primogênito, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Toda a plenitude de Deus habita em Cristo. Veja o verso 20. E que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então, o sangue do Cordeiro, o sangue da cruz, o sangue de Jesus, trouxe reconciliação. Veja bem, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz,
por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Nós somos reconciliados por Deus, ou com Deus, por meio da morte de Cristo, por meio do sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. E é por isso que nós somos igreja de Deus. É por isso que nós somos povo de Deus. É por isso que nós somos salvos em Cristo. É por isso que nós vamos morar no céu. Nós somos povo de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Amém.